Meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, por estarmos juntos para este culto de adoração ao nome do nosso Deus, agradecendo ao Senhor pelas vidas preciosas que estão conosco, pelas vidas que vão nos acompanhar mais tarde pela internet. Nós estamos gravando o culto desta manhã, graças a Deus, e que Deus possa abençoar a cada um de nós. Abra sua Bíblia, por favor, de pé. Isaías 64, verso 4, nós vamos ler todos juntos. Isaías 64, verso de número 4. Amém? Vamos ler todos juntos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? O Deus que nós servimos é um Deus que trabalha a nosso favor, para o seu povo. E nós possamos, nesse momento de culto ao nosso Deus, colocarmos o nosso coração, nossa vida em prol daquilo que estamos realizando aqui nesta manhã. Eu quero justificar a ausência do Moisés, já que o Moisés está trabalhando, me avisou ontem, e não vai poder estar conosco nesta manhã. Irmãos, vamos assentados, cantar o hino 177 no nosso cenário, por favor. Firme nas promessas do Senhor. Firme nas promessas do
gentileza. Santo Deus, bondoso e majestoso Pai, louvado seja, Senhor, o teu santo, Senhor, poderoso nome, Pai, porque tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Senhor, aquele que manda, Senhor, Amém, Jesus. Sim, Senhor. Nós reconhecemos a tua soberania, Amém, o teu poder, Senhor, sobre nós e sobre as nossas vidas, Senhor. Amém. E por isso nós te rendemos graças, ó Pai, porque se estamos aqui nesta manhã é pela tua vontade, é pela tua permissão, é pela tua permissão, Senhor. E por isso nós te somos gratos, ó Deus, porque temos esta oportunidade de estar na tua presença nesta manhã. Amém. Para louvar, adorar e exaltar o teu santo e poderoso nome, Senhor. Amém, Jesus. Tu és digno, Pai, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse culto que iniciamos nesta manhã, Pai. Que tu possa receber, Senhor, as nossas orações, receber os nossos louvores, Senhor, e principalmente, ó Pai, que tu venha falar aos nossos corações nesta manhã, através da sua palavra, Senhor, porque estamos aqui nesta manhã unicamente com o desejo de te exaltar, de te adorar e de te ouvir a tua voz. Amém, Senhor. Jesus. Que tu possa trazer ensinamentos para as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos continuar a nossa caminhada cristã em direção a Ti, em direção ao alvo que é Cristo, em direção ao nosso objetivo que é a vida eterna, Senhor, a estar na Tua presença no dia da Tua volta. Sim, Jesus. Nós te oramos por tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos. Vamos abrir o texto de Isaías, capítulo 12. Vamos ler de forma alternada. Isaías, capítulo 12. Amém? Amém? Podemos ler? Então vamos lá, diz assim a palavra de Deus: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Este Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos seus feitos e fortes, lembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra, todos juntos. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Observaram isso o final aí? Porque grande é o Santo de Israel, aonde? No meio de ti. Nós vamos orar nesse momento. Quero pedir a nossa irmã Cristiane para orar. Deus, nosso Pai, te louvamos nesta manhã, te bendizemos pela alegria da tua salvação, Senhor. Te bendizemos porque tu és um Deus tremendo. Ó Deus, te louvamos por estarmos aqui na tua casa. Ó Deus, lugar santo, lugar de adoração, lugar onde nós ofereceremos a ti, Senhor, o nosso culto, Senhor, ao Deus dos deuses, aquele que é o Criador, aquele que tem nos cuidado, aquele que entregou o seu próprio Filho por favor de nós. Amém. Pai, nós te louvamos nesta manhã e te agradecemos por tudo que vai ser feito aqui. Amém. Ó Deus, muitas vezes imperfeito pelos nossos corações humanos, mas Senhor, tu conheces o nosso coração, tu conheces a nossa mente, Senhor, tu conheces tudo que vai nos nossos pensamentos. Amém, Senhor. Queremos oferecer o melhor a ti, Senhor. Amém. O melhor, Senhor, muitas vezes imperfeito, mas o melhor de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo
Pode sentar, meus queridos. Irmãos, eu gostaria de chamar à frente aqui os presbíteros que estão presentes, de gentileza, o presbítero Paulo, o presbítero Maria, o presbítero Márcio. Mas nossa igreja está feliz, nós vamos ter a oportunidade de receber novos servos de Deus para a seara. Nós tivemos a oportunidade de, durante um período de fevereiro até junho, no caso da gente estudar a palavra de Deus, de preparar esses irmãos, ou começar a preparar esses irmãos para serem membros da nossa igreja. Gostaria de chamar o Júlio, por favor, e Cleusa. Eu tenho satisfação de dizer, para a glória do Senhor, que a Cleusa é fruto do trabalho do café espiritual. Graças a Deus por isso. A Wanda estaria conosco nesta manhã, mas a Wanda viajou para São Paulo. Ontem ela mandou uma mensagem para mim à tarde que ela não conseguiu embarcar porque houve um problema no seu documento lá. Então, o recebimento dela ficará para o dia 8 de agosto, tá bom? No domingo, dia dos pais, tá certo? Irmãos, esse aqui é um momento muito importante. Esses irmãos, Júlio e Cleusa, eles vão professar a fé, certo? Professar a fé. Eu vou fazer algumas perguntas para eles daqui mais um pouquinho, né? Isso é muito importante. O importante é dizer, tanto os dois que estão aqui como a Wanda, foram pessoas muito aplicadas, envolvidas e responsáveis em todo o período que nós estudamos. Todos eles. Não tive qualquer dificuldade, porque eram pessoas que estavam afim daquilo que estavam fazendo. Entendeu? Quando a pessoa está afim, está focada naquilo, é muito bom. E foi o que eu percebi durante esses meses que nós passamos lá em casa. Dias muito gostosos, não é isso? Muito bons, naquelas quintas-feiras à tarde, e nós ficávamos ali estudando a palavra de Deus. Queria pedir o presbítero Paulo para fazer uma oração, por favor. Amado Deus, bondoso Pai, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, nós te agradecemos por estes momentos tão preciosos que estamos passando na sua casa. Te agradecemos, ó Pai querido, por tudo que já foi realizado desde o início deste culto. Te agradecemos, ó Deus, por sentir a gloriosa presença do Senhor em nosso meio. Ó Deus, nós te agradecemos porque nós estamos vendo visitantes participando deste culto que está sendo oferecido ao Senhor. E a presença de cada visitante alegra o nosso coração. Eu tenho certeza que o Senhor está feliz com a presença de cada um deles. Que eles se sintam ricamente abençoados aqui nesta manhã. E ó Deus, neste momento nós queremos te agradecer pela vida do Júlio, pela vida da Cleusa, que se colocam aqui diante da igreja, diante do Senhor, diante da tua presença, para dentro de alguns instantes estarem professando realmente a sua fé, declarando para o povo do Senhor aqui reunido a decisão que eles tomaram de te servir, de te seguir, de andar contigo. Ó Deus amado, nosso coração se alegra e diz a tua palavra que quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu. Este momento é um momento de festa, um momento de alegria, de satisfação, de prazer. Ó Deus, te agradecemos por este momento tão especial,
onde os nossos corações estão verdadeiramente alegres, felizes e agradecidos ao Senhor. E rogamos as bênçãos do Senhor sobre a vida do Júlio e da Creuza, para que eles possam ser vitoriosos em todos os dias da sua vida. Sabemos, ó Pai querido, que lutas eles continuarão enfrentando, mas eles têm a plena certeza de que a vitória é certa em nome de Jesus. Aceite este momento, ó Deus. Aprove, ó Deus, este momento, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Como é de praxe, irmãos, nós temos que fazer algumas perguntas de profissão de fé, certo? E vocês vão responder, obviamente, para a gente ouvir, tá? Ouvir. Não adianta responder para dentro. Presta atenção aqui, ó. Credes em um só Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas e doador da vida? Sim. Credes que as Escrituras sagradas do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja? Sim. Confessais que fostes concebidos em pecado, que por natureza sois incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus? Sim. Sim? Sim mesmo? Sim. Credes firmemente que o sangue de Cristo purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Prometeis que, como membros desta igreja, vos sujeitareis sempre à sua disciplina, às autoridades nelas constituídas, que vocês sabem muito bem quem são, e para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? Sim. Então, meus irmãos acabaram, né, de responder as perguntas, chamadas perguntas de profissão de fé. Reconhecem Jesus como dono, Senhor da vida deles. Eles estão professando uma fé para que todo mundo veja. Eles querem dizer isso para o Senhor e para todos nós. Gostaria de pedir o presbítero Modir para orar nesse momento, por favor. Soberano Pai, nós estamos na Tua casa na manhã desse dia, com os nossos corações jubilosos pela Tua graça, pela Tua presença aqui nesse lugar. Louvado seja, Senhor, o Teu nome, porque um dia fomos alcançados pela grande salvação em Cristo Jesus. E diante de Ti, ó Deus, nessa manhã, alguns irmãos professando a sua pública profissão de fé, que muito alegra o nosso coração, ó Deus, estão diante de Deus e diante dos homens também, nessa casa de oração, nessa manhã, com seus corações certamente alegres, amém, por essa grande oportunidade que Deus ofereceu a eles, e eles abraçaram a fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado pelas suas vidas, obrigado pela vida de todos que aqui estão, testemunhando, ó Deus, dessa profissão de fé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pela vida deles, por o Senhor ter recebido a eles, ó Deus, em primeiro lugar. Tendo chamado, ó Deus, colocado fé nos seus corações, e hoje eles creem que Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o único que pode realmente restaurar o homem, ó Deus, do pecado, e nos conceder, ó Deus, colocar dentro do nosso coração essa certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, pela vida deles, pela vida das suas famílias, ó Deus, que o Senhor
cada dia mais, seja com eles e abençoe a todos que aqui estão nessa manhã, participando desse culto. Louvamos a Deus pela vida de todos, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nós temos certeza de que aquilo que estamos fazendo aqui possa estar ligado ao céu. Mas vocês sejam pessoas abençoadas que são e abençoadoras. Isso é muito importante. Em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana Nova Aliança, eu quero dar as boas meus irmãos. Deixe, né, a gente poder abraçar. Como membros da Igreja Presbiteriana Nova Aliança e membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Tá bom? Vocês ficam em qualquer lugar desse país, vocês podem chegar lá e alguém perguntar, vocês são de onde? Vocês somos da Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Só vai saber lá como é católico e vão tratá-los com um devido respeito. Os presbíteros, por favor, estejam à vontade para receber os nossos novos irmãos. Dia 8 tem mais. O de agosto tem mais um. Glória a Deus. A gente está agradecendo a Deus também, porque hoje a gente está recebendo pessoas aqui da família. A esposa do Dona Luci está aqui e a família da Creuza. Quem é da família de Creuza? Levanta a mão. Beleza. Muito obrigado por vocês terem estado aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe vocês. Exaltado o Rei, exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Aproveita que estamos de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo de número 17, vamos ler os versos 7 e 8. E vamos aproveitar também que são apenas 2 versículos e vamos ler juntos. Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Leitura conjunta e vai ser o texto para a nossa meditação nessa manhã. Amém? Podemos? Então vamos lá, todo mundo. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente e coração, para entendermos a Tua palavra nesta manhã.
Nós precisamos disso. Se o Espírito Santo não agir, isso aqui será apenas, ó Deus, uma palavra vazia. Mas sabemos que a Tua palavra, Senhor, ela é poderosa por si só. Fala o nosso coração, abençoa-nos grandemente, em nome de Jesus. Amém. Queridos, pode sentar. Queridos, quando a gente olha na palavra de Deus, né, e eu, pela graça, já tenho contato com as Escrituras, como Deus, ele compara a sua igreja, o seu povo, a vida da gente, as coisas, digamos, da terra, da agricultura, uma grande plantação com sementes, com terra, raízes, tudo isso, coisa que é comum para nós, né? A gente sabe muito bem, a gente come raízes, nós comemos aipim, comemos outros tipos de raízes. Então Deus, ele vai pegar o exemplo daquilo que ele mesmo criou, certo? Para mostrar como é que a gente deve ser, para que a gente entenda as questões relacionadas ao reino de Deus. Algo muito curioso acontece comigo, todas as vezes, seja onde for, ou estando perto da minha casa, ou estando em outros lugares, todas as vezes que eu vejo uma árvore, né, perto de dar fruto, ou já com fruto, aquela, por exemplo, assim, aquela mangueira carregada, você já deve ter visto isso, não é isso? Rapaz, olha, aquela mangueira lá está carregadinha, a casa da fulano, da beltrano, do ciclano, isso a gente sempre olha para isso, e todas as vezes que eu olho uma planta carregada, ou aquela planta cheia de flor para frutificar, eu penso assim: Deus quer que eu seja assim. Deus me plantou. A própria Bíblia diz em Isaías 61 que Deus nos plantou como carvalhos de justiça para a sua glória. Então nós fomos plantados. Eu tenho aqui o Paulo Macedo e a Vânia não está mais, o Paulo está aí, eles lidam muito com plantas, então eles sabem muito bem como é que funciona essa questão de terra, como é que funciona a planta, como é que a planta vai dar flor, e a flor é sinal que vem fruto. Então, quando a gente pensa nesse organismo, com todas essas questões que Deus mesmo criou, e traz para nós, para a gente poder entender como é que a coisa deve funcionar, se você observar o verso número 7, Jeremias fala assim, olha, bendito, né? Não maldito, bendito é o contrário do maldito, mas ele diz assim, bendito o homem que confia e cuja esperança é o Senhor. Aí ele fala isso, certo? Observe o verso 8, que ele vai dizer assim, as características de alguém que se posiciona dessa forma, bendito o homem que confia e que tem esperança em Deus, porque ele é como árvore plantada. Observa bem isso, árvore plantada. Você deve sempre pensar que Deus te plantou em algum lugar, mas plantou para quê? Você já deve ter visto também na Bíblia que certa vez Jesus teve fome e ele foi procurar o que comer aonde? Numa figueira. E ele olhou para lá, olhou para cá, procurou a plantas, digamos assim, a olhos, estava dizendo que estava tudo bem com aquela planta, mas Jesus olhou e disse o seguinte, olhou, achou só folha. Jesus não comia folha da figueira, Jesus comia o fruto da figueira. Então Jesus olhou e não encontrou fruto nenhum. Alguma coisa está errada com aquela figueira, assim também conosco. Deus nos planta e o objetivo principal, a gente vai chegar lá no final, que é frutificar. Mas vamos dar uma olhadinha no primeiro ponto. Somos árvores plantadas pelo Senhor, mas plantadas aonde? O texto está dizendo, plantadas junto às... Olha o que o texto está dizendo aí,
olha a sua Bíblia aberta. Não fecha a Bíblia não, tá, gente? Por favor. A gente sempre deve ler o texto e ficar de olho no texto. A árvore que Deus planta, planta onde? Junto às águas. É um significado, né? Um simbolismo a presença do Espírito Santo de Deus. Então, a planta que Deus planta, que somos nós, tá? Ele planta perto de água. Sabe por quê? Porque planta não vive sem água. Planta não vive sem sol. Como vai fazer fotossíntese se não tem sol? Então, observe que a planta depende da água e depende do sol. E a gente sabe também que sol na Bíblia é o simbolismo, o significado de Deus. Deus é o sol. Jesus Cristo é o quê? O sol da manhã. O sol é aquele que você vai observando o dia está escuro, né? Você sai de casa para trabalhar cedo, ou sai de casa todo dia, está escuro. Mas nas primeiras pontos do sol, o que some? A escuridão. Então Jesus Cristo é exatamente o sol que alimenta a planta para poder fazer a fotossíntese, e a água é a ação do Espírito Santo em nós. Como eu já citei agora há pouco, em Isaías 61, nós somos carvalhos de justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos lá para o Salmo 1. Dá uma olhadinha no Salmo 1, muito conhecido também. Observa agora, Jeremias está falando, agora Davi está falando. Davi está falando assim, ó. Ele, no caso aqui justo, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. Olha de novo aí. Porque Deus sabe que planta não vive sem água, planta não vive sem sol, planta para poder fazer tudo que ela precisa fazer, ela precisa de tudo isso, assim como nós precisamos de Deus, assim como nós precisamos da água, que é o Espírito, assim como nós precisamos do sol, que é o Senhor Jesus. Mais uma vez está aqui, né? A tipificação daquilo que Deus quer. Deus planta e planta a gente perto. Presta atenção nisso. Deus nos planta perto dele, para que a gente se lembre que você precisa daquela água que está correndo ali, certo? Isaías 49, vamos também lá para a palavra de Deus, em Isaías 49, no verso de número 22, Isaías 49, 22, assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e antes os povos arvorarei a minha bandeira. Arvorarei, um significado de árvore. Então, todas as vezes que a gente olha para uma árvore, e todas as vezes que você olha para uma árvore, né, que está lá com as flores e os frutos, você deve pensar: poxa, Deus me fez para ser igual a essa árvore. Segundo, dá uma olhadinha também lá no texto, no versículo número 8 de Jeremias 17. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes. Presta atenção aqui agora. Aqui estende as suas raízes. O que dá sustentação à planta? A raiz. Observe, nós somos plantas plantadas junto às águas e que dependemos do sol. A água é o Espírito, ou seja, a gente precisa de Deus o tempo todo, certo? Agora ele vai dizer: a planta precisa ter uma raiz profunda e que se espalhe, procurando o quê? O que a raiz procura? Água. Olha só que ensinamento que Deus está dizendo para nós. Você confia em Deus? Confio, pastor.
Ah, você tem esperança em Deus? Tem. Aí você pergunta, mas eu sou uma planta plantada junto às águas. Porque ele está dizendo que a pessoa que confia, a pessoa que espera em Deus, tem essas características. A raiz, ela vai se aprofundar procurando água. Mas a raiz, ou seja, Deus quer que a gente tenha firmeza, estabilidade, e a gente possa ficar aonde Deus nos plantou, irmãos. Precisamos de pessoas que tenham raízes fincadas. Jesus, na parábola do semeador, ele fala que a semente caiu no coração de pessoas, que a semente vai lá, dá o início de uma planta, mas a raiz não é profunda. E quando chegam as dificuldades, as provações, as tempestades da vida, o que acontece com uma planta que não tem raiz profunda? Vem o vento, faz o quê? Derruba. Por isso que ele está falando, o servo de Deus tem que ter raiz profunda onde ele está. E que procure quem? O pastor da igreja? Não. Procure a água, porque a raiz procura a água. O que ele está querendo dizer para nós? Que o Filho de Deus precisa procurar Deus o tempo todo, porque ele depende dele. Você é uma planta e precisa disso. Você precisa ser uma planta saudável. O que ele está querendo dizer? São raízes profundas, estabilidade e firmeza. Vocês vão ver daqui a pouco que toda planta também vai ter os seus dias difíceis. Todos nós temos dias difíceis. E todas as vezes que você, na época do verão, né, que é muito comum aqui, aqueles temporais, né, de ventania, fica aquela coisa horrorosa, né? O dia muito bonito, aquele sol lindo, céu azul. Aí você começa lá para aquelas bandas lá, vem uma região aqui do mar, ou do lado lá da serra, começa aquilo a ficar escuro, e de uma hora para outra bate um vento que puxa aquilo, e de uma hora para outra, aquilo que era azul, e sol aberto, e céu aberto, fica tudo fechado, entra uma ventania terrível, trovão, relâmpago, chuva forte. Aí vai depender da raiz. Por isso que a Bíblia, quando compara o justo, ele fala que o justo é como uma palmeira. Já viu a palmeira em tempo do toró? Você já viu uma palmeira? Aquela ventania aí, acabou, tá ela. Aí outro temporal, é o famoso enverga. Deus não comparou o justo com o abacateiro. O abacateiro é uma das bem fracas, já viu? Fraquíssimo. Deus procura sempre nos comparar a coisas fortes, porque Deus é que é a nossa força. Amém, irmãos? Deus é a nossa força. Precisamos ter estabilidade e firmeza na vida. E isso depende da profundidade das nossas raízes. Porque se não for, irmãos, tem jeito. Vamos lá? Olha lá o que diz a palavra de Deus ainda. Olha só, eu disse que toda planta passa por dificuldade. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Olha só, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde no ano da sequidão. Aqui o profeta está falando o seguinte: toda plantação passa por dificuldade, ou por falta de água, ou por muita água. Já repararam isso? Conhece aquela expressão popular? Água demais, tem alguns que dizem que mata a planta. Ah, está uma seca danada, né? As plantas não se desenvolveram, a coisa está ruim. Ou então, olha, choveu tanto que acabou com a minha plantação. Os tempos difíceis, ou seja, o período de dificuldade, Jeremias está dizendo que planta plantada por Deus, cujas raízes são profundas, que procuram as águas e que tem o sol como aquele responsável,
não vai te vacinar contra as dificuldades. Você vai passar, porque faz parte da vida. Assim como a planta passa por causa do muito calor, por que aqui, gente, no Rio de Janeiro, você não vê plantação de uva? Por quê? Porque as videiras, as barreiras não se dão bem com calor. Onde elas são plantadas? Lá no sul, onde lá faz frio. Então cada planta tem suas características, mas todas elas passam por situações adversas. Ele está falando aqui, ó, quando chega o calor e quando chega o ano da sequidão. A vida, em fração de minutos, de segundos, quando toca o telefone na sua casa, quando você recebe uma notícia do médico, às vezes você acorda todo feliz, satisfeito, e alguma coisa acontece na sua vida que muda tudo isso, e aí que a gente vai saber se as nossas raízes realmente são profundas, que procuram as águas, e na hora da sequidão, diz o texto aqui, que ela não teme e as suas folhas ficam verdes. Mesmo diante de toda a provação, ano de sequidão, dificuldades, e Jesus certa vez diz o seguinte: olha, tudo vai depender do fundamento. O que é o fundamento? É o alicerce. Ele fala lá, ó, de novo ele fala isso, né? Que dependendo do fundamento, ele vai achar que assim, ó, as chuvas vão chegar, não tem lugares aí, né, graças a Deus o Brasil não passa por isso, terremotos, tudo chega para todo mundo, para crente e não crente. Esse negócio de crente não vai. O coronavírus não atingiu o crente? Não atingiu não? Muito crente que já foi para a glória. Não entra nessa não. Não, Deus não vai deixar. Não. Toma cuidado não. Não pode ser algo de anda com máscara no devido lugar. Faça a sua parte. Não tente ao Senhor. Todos nós passamos por todo tipo de dificuldade nessa vida. Todos nós. Crentes e não crentes. E Jesus disse, vai depender do fundamento, porque vai chegar chuvarada, ventania, vai chegar toró para todo mundo. Agora vai depender do fundamento para ver se a casa vai se ficar de pé ou se vai cair. É o que ele está falando aqui, usando a figura da árvore. No Salmo 1, Davi fala que a folhagem não murcha. Aqui ele fala que as folhas não vão deixar de ficar verdes. Calor. Eu não tenho lá muita simpatia com o calor. Gosto do tempo do frio. Quando vai chegando outubro, novembro, a minha esposa fica feliz e eu vou ficando triste. Quando vai chegando maio, eu fico alegre, ela fica triste, porque ela não gosta do inverno e eu gosto. Ela gosta do calor e eu não gosto, porque eu não consigo entender como alguém gosta de uma temperatura de 50 graus. Costumo dizer que eu não tenho, por favor, não tem nada a ver com você não. Eu não tenho vocação para o inferno. O negócio de calor não é comigo não. Tá certo? E último lugar, olha só, plantação, carvalhos, raízes profundas, procurando água, dependente do sol, da própria água. Vão chegar os momentos difíceis, mas o objetivo de tudo isso está lá, ó, no verso 8, olha lá. Ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Deus quer que nós possamos dar frutos. Mas que frutos, irmãos? Porque Deus, a gente hoje em dia, vê tanta gente procurando bênção. Meu Pai, você comeu? Comeu? Estou perguntando, vocês comeram hoje já? Não, mas vai comer, não vai? Vai. É bênção. Está vivo? É bênção. Ué, não é não? É. Você anda? Anda. Estou vendo aí você com uma criança no colo, sua filha? É bênção.
herança do Senhor. Se você olhar, Deus te abençoa a todo momento. Todo o momento. Agora, vocês já pararam para pensar que Deus nos chama, Deus nos planta para sermos, através da ação da água e do sol, para sermos abençoadores de vidas? O objetivo é esse, é que a gente frutifique, amigo. No verso número 3, do capítulo 1 do Salmo, diz lá, que no devido tempo dá o seu fruto. Apesar das dificuldades, apesar do calor, apesar de uma série de coisas. No capítulo 49 de Gênesis, encontramos as bênçãos proféticas de Jacó. Dá uma olhadinha. No capítulo 49 de Gênesis, Jacó estava já quase morrendo. E ele dá a chamada bênção para os seus filhos. Se você der uma olhadinha um dia, você vai observar que Jacó vai falar de filho por filho. Quantos filhos Jacó tinha? 12, certo? Então ele vai falando nome por nome, desde o primogênito até chegar em Benjamim. Mas quando ele fala de José, ele fala assim: José é um ramo frutífero junto à fonte, água aí de novo, ó. Seus galhos se estendem sobre os muros. Vai me dizer que você, duvido que você já passando por uma rua na sua vizinhança, tem lá uma mangueira, tem lá um abacateiro, tem lá qualquer fruta, qualquer árvore frutífera, que você vai passando pela rua, aqueles galhos estão passando sobre o muro, estão para você, caiu, você não pega? Não pega? Ou seja, o que Deus está falando, que nós temos que ser exatamente assim. Quando você olha e vê lá aqueles ramos indo por cima dos muros, ou seja, aquela planta não está só alimentando quem mora ali, mas alimentando quem passa lá. Por isso que a gente tem que ser abençoador de vida, irmãos, porque fruta é alimento. Nossa vida precisa ser para a glória de Deus, para alimentar a vida de outros, para abençoar a vida de outros. Mas quando você vive focado em bênção, 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 Deus está falando assim: mas já te abençoei, rapaz, e te abençoo todo dia. Agora pense que eu te chamei para ser abençoadores de outros, através não de você mesmo, mas da ação de Deus em você. Sabe por quê? Porque você disse lá no início que bendito seja aquele que confia e que a esperança está em Deus, e que tem essas características aqui. Jesus falou para os seus discípulos certa vez, né? Não fostes vós que escolhestes a mim, eu que escolhi vós outros, para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça. Até semana passada eu dei aqui o exemplo, quando chega a época do verão, aquelas mangueiras cheias de mangas, né, são sacudidas, nem todas as mangas caem. Entendeu o que é o permanecer diante das dificuldades, da brabeira, né? O fruto está lá, o fruto permanece, o fruto não cai, porque Deus fez a planta para abençoar a quem come do fruto, seja manga, seja abacate, seja que fruta for. Então, irmãos, terminando, concluindo isto, esta palavra nesta manhã, nesse dia que nós estamos aqui recebendo os novos membros nessa igreja, e assim, se assim Deus permitir, em 8 de agosto vamos receber mais uma pessoa, e assim Deus aos poucos mandará servos para a casa de Deus. A Bíblia nos orienta a fazer isso, orar fazendo isso. Agora Deus quer o quê? Que você pense numa planta bonitona, né? Cheia de folhas, mas que não só tenha folhas, que tenha flores, e aquela flor é sinal de que vai ter fruto. E aí quando dá o fruto, você fala assim: caramba, olha lá, Deus quer que eu seja assim, firme,
vai balançar, vai vir o vento, né? Vai cair lá, vai quebrar uns galinhos, ou seja, a gente sofre variações, né, nesse período difícil da vida, mas a gente está lá, sabe por quê? Porque a gente foi plantado junto às águas e dependemos do sol, dependemos de Deus. Nossas vidas precisam ser frutíferas e abençoadoras, e os galhos na nossa vida precisam ultrapassar os muros para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Deus te abençoe e Deus te faça entender esta palavra, porque esta palavra é para você. Amém. Deus abençoe. Irmãos, vamos ficar de pé um pouquinho, por favor. Nós vamos... Não, perdão, pode sentar. Desculpe. Vamos cantar no 318. Ceifeiros da Seara Santa. Vencerão em mim.
Irmãos, nós estamos caminhando para o tempo desta celebração, Senhor. Gostaria apenas de dar um aviso. A partir do próximo fim de semana, o pastor vai estar entrando de férias 15 dias. Então, quem estará à frente da igreja, como os irmãos já devem saber muito bem, é o vice-presidente do conselho da igreja, que é o presbítero Paulo Roberto. São só apenas 2 domingos. No próximo domingo, o presbítero Hermes estará pregando a palavra do Senhor. E no outro domingo, espero em Deus que o reverendo Miguel Elias esteja aqui para pregar e ministrar a ceia do Senhor. Se assim Deus nos permitir, dia 8 de agosto estaremos de volta. Tá bom, gente? Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Hoje é aniversário da Cláudia e aniversário de Júlio. Nossos parabéns aos nossos irmãos. Deus possa abençoá-los grandemente com muita saúde. Que a saúde pode nos levar bem longe. Muito obrigado a você que está aqui. Obrigado a você que saiu da sua casa. Mais uma vez aos familiares de Júlio, familiares da Cleusa e a todos os irmãos. Aceitem nossa gratidão por terem estado aqui conosco nesta manhã. Que Deus os abençoe. Tenham um dia abençoado, a semana que está começando também, vitoriosa na presença de Deus. Amém. Nós vamos orar, impetrar a bênção e cantar um tríplice amém. Jesus querido, nosso Rei, Senhor e Salvador, obrigado por momentos tão preciosos aqui, por pessoas, ó Pai, preciosas que também estão aqui. Te agradecemos pela vida de cada um, te agradecemos pela vida do Júlio, pela vida da Cleusa, pela vida da Wanda também, Senhor, que no dia 8 de agosto estará também, Senhor, fazendo a sua pública profissão de fé. Obrigado pelas pessoas que tu estás trazendo para cá. Abençoe a vida de cada um, todos os familiares, ó Deus, que a tua boa mão esteja sobre eles. Nesse momento agradecemos a Deus pela vida da Cláudia, pela vida do Júlio, que estão aniversariando no dia de hoje. Que a tua boa mão também, Senhor, conceda saúde e que essa data possa se repetir por muitos anos ainda, para a alegria da família, para a alegria de todos nós. Abençoa-os, ó Deus, poderosamente. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor do nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Bom, em paz, irmãos. Deus abençoe.